CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece antes de iniciar o estudo do livro No Mundo Maior. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 3, o item 6. Destinação da terra, causas das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da terra e a natureza daqueles que a habitam. Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias da nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita, as obras do Chico, do André Luiz, na noite de hoje. Que esses irmãos possam nos inspirar, Jesus. Então, que seja em nome deles, do Chico, de André Luiz, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desse sentimento, o amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, e do amor que vibra nesta casa, que promana do Pai Maior e dos corações bondosos que aqui se reúnem, em nome dele, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, o capítulo 9, intitulado Mediunidade. Nós recomeçamos semana passada e ficou bem entendido, né? Então continuamos aqui com a mediunidade. No meu é a página 126. Como revelar-se nos olhos. Acharam aí? Encontrou? Então vamos lá. Como revelar-se nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência,
abrindo caminho aos vales humanos. Vocês entenderam essa frase? Eu não entendi não, vou ler de novo. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Agora eu entendi. Entenderam? Bom, claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envilecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que inermes se entregaram. Então, milhões de pessoas, melhor eu ler e depois conversar, né? Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvarado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito que os entregue no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem às criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que, tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do Supremo Superior, do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, queremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isto, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria
são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Dá uma paradinha aqui. Olha, o resumo disso aqui está na leitura do Evangelho que fizemos. Vocês prestaram atenção? Podemos ver de novo. Podemos ver de novo. Está aqui. Capítulo 3, né, que nós lemos. Item 5. Não. Deixa eu achar aqui o item. Não foi é capítulo 3, estou no 2. Há muitas moradas na casa do meu pai. Foi o item 5 que a gente leu, não foi? Foi. Item 6, ó. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma parte dela. E ele continua aqui dizendo que essa parte da humanidade é bem inferior. Aí ele diz, não dá para se julgar a população de um país analisando um lugarejo. Não dá. Como que a gente vai julgar a humanidade? E a humanidade terrena é bem menos do que um lugarejo com relação ao universo. Por isso esses problemas. Então o instrutor está dizendo para o André Luiz das dificuldades nossas ainda, de apego à matéria, de apego às paixões, no fundo aqui as paixões. E aonde está a nossa mente, ali está as companhias que nós angariamos, que nós queremos. Ali, isso, com o pensamento, estão as companhias que nós desejamos. Então ele fala de milhões de criaturas, milhões de criaturas. Nós falamos aqui para vocês, essa semana, que um dos guias da casa, analisando a todos nós, disse que ficou aqui analisando a todos os trabalhadores da casa, e ele disse que durante a madrugada, alguns poucos estavam aqui. A maioria estava ligada aos interesses materiais. E Jesus deixou isso muito claro para a gente. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E a gente ainda busca Mamon, até quando dorme. Por quê? Ali estão os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos. A oportunidade que a gente tem de trabalhar no bem durante a madrugada é imensa. Poxa, eu não vou me alimentar durante o sono físico, meu corpo não precisa de nada que é do corpo, somente o que é da alma. E mesmo assim, a gente vai buscar as coisas do mundo, quando dorme. Aí, daí os pesadelos, as dificuldades, né? Porque a pessoa se interessa apenas pelas coisas materiais, até quando dorme. Fala. Sim. É. Que eles têm muita dificuldade, a Conceição lembrou bem, de lidar com os desencarnados. Esses trabalhadores que já têm a consciência do trabalho,
Isso que não é mais difícil do que aqui. E se vocês reclamam aí das dificuldades, aqui é muito maior. E André Luiz falou aqui, isso. Ele colocou. Quer ver? Aí a gente entende melhor, não faz mal, a gente vai devagarinho, a gente relê aqui, ó. Vamos reler. Ele está falando da mediunidade, né? Ó, reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência. Olha só, no insulado, o que está insulado? Ligado, preso, né? Ao monte divino da consciência. Tanto que ele disse, eu e o Pai somos um. Ele viveu sozinho, ele não tinha que dividir as questões dele. Peguei. Exatamente. Então, ele vivia insulado, sozinho, no monte divino da consciência. Por isso que a maioria não entendeu Jesus. Nem os apóstolos compreenderam. Nem sua mãe. Nem a sua mãe, nem seus irmãos. Os apóstolos começaram a agir, a pregar o Evangelho, só depois que Jesus apareceu para eles. Eles estavam com medo. Eles se fecharam, se trancaram, com medo de morrer. Aí quando Jesus aparece, vocês estão com medo de quê? Eu não falei que não existe a morte, que a vida continua? Olha eu aqui. Vem cá, vamos aí, vamos dividir esse peixinho aí comigo. Não foi assim? Ele não falou desse jeito, eu que estou falando do meu jeito. Mas foi isso que aconteceu. Tomé não estava presente. Tomé, Jesus esteve aqui, o mestre esteve com a gente aqui, comeu peixe e tudo, falou. Também é ruim, hein? Não, vocês estão ficando doido, né? Não, só acredito se eu botar a mão ali na chaga dele, aí eu vou acreditar. Ora, mas Tomé não andou com Jesus a vida inteira? Novamente Jesus aparece. Ele compreendia ainda, ele compreendia a falta de compreensão ainda dos seus apóstolos. Aí, a partir dali, as coisas começaram a acontecer. Aí vem Pentecostes, a festa de Pentecostes, que eles falam em todas as línguas, porque ali era um lugar de passagem, as pessoas entendiam. Em cada um na sua língua, era muita gente de muitos países que passavam por ali. A partir dali, eles foram embora. Tal a materialidade que nós vivemos ainda. Não compreenderam. A mãe de Jesus, com todo respeito a Maria, ela também não compreendia bem a missão do Cristo. É Kardec que coloca aqui isso. A gente não está diminuindo em nada. Mas como encarnada, tanto que tem a passagem que ela vai atrás de Jesus, dizendo que ele tinha perdido o juízo, não é? Ele estava reunido com as pessoas, pregando. Aí disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então Jesus tinha irmão consanguíneo. Sim, está escrito ali. Eles foram lá porque achou que ele tinha perdido o juízo. Perdido o juízo, está louco. Louco. Então eles não compreendiam. Eles não compreendiam bem Jesus. A gente não vê nenhum irmão de Jesus citado, né? Sim. Espera aí, Divaldo falou mais alto. Só teve Jesus, né? Pois é. Mas essas histórias é o médium que está revelando, a gente escuta, né? Mas não tem nada de errado aí, não está tudo certo. Então não compreendia, como nós hoje ainda não compreendemos. Vocês vão precisar assistir de novo aquela aula da Casa Espírita, que parece que ninguém entende nada.
Não entende. Nós espíritas. Aí começa ali aquele estudo espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo, assinala lá o Espírito Verdade. E o pessoal não quer estudar. O pessoal às vezes aí claudica. Então, nós ainda não compreendemos. Por isso que o altivo disse uma vez numa mensagem, ele deu uma bronca, na verdade deu uma bronca. Se vocês não alcançam Jesus, peçam que nós vamos ajudá-los, peça para nós. Ontem eu fui acordado de madrugada, 2 horas da manhã. Caramba, eu fico agoniado às vezes aqui. 2 horas da manhã. Aí alguém lá com um problema lá, enfim, passou. E para dormir, né? Para dormir, aí eu fiz prece, pedi a Jesus, pedi a Deus, né? Falei, quer saber, acho que Jesus não está me ouvindo, não. Eu vou para o altivo mesmo, que está mais perto de mim, né? Com toda a grandeza do altivo, né? Eu não posso dizer também que é igual a mim. Falei, eu vou para o altivo me ajuda, Lourdinha me ajuda a dormir. Pensei aqui, botei a minha cabeça aqui, fiquei como se estivesse sentado aí. Pô, eu tinha que estar lá. Eu falei assim, altivo, eu tinha que estar aí trabalhando, pô. Estou acordado aqui. Me ajuda a dormir. Aí fiquei pensando aí, sentado aí na cadeira. Eu trouxe a minha mente para cá. Porque se você deixar a mente solta, você vai em tudo quanto é lugar e você se perturba mais ainda. Aí é que a insônia vem. Aí fiquei pensando, foi me dando uma molezinha, eu falei assim, acho que estão me querendo lá mesmo. Aí fiquei pensando, fiz a prece de novo, acabei dormindo. Mas você tem que se determinar. Porque se você deixar acontecer, não acontece. Você tem que ter vontade, direcionar o teu pensamento. E a maioria de nós não faz isso. Ontem eu dei uma dentro, né? Ontem eu dei uma dentro. Mas eu acordei, não foi culpa minha. O telefone tocou, não tem jeito. Mas a maioria está ligada nas coisas do mundo. É isso que ele está falando. Ó. Vamos continuar aqui. Vamos relendo aqui. Ó. Claro está que nenhum de nós abriga pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Certo? A gente não vai ser igual a Jesus, mas a gente precisa se inspirar nas lições dele. Há milhões. O André Luiz escreveu isso em 1942, 46, por aí, década de 40, de 1940. Nosso lá acho que foi 41 ou 42, enfim. Hoje ele colocaria bilhões, né? Porque a população aumentou muito de lá para cá. Há milhões, podem considerar bilhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, ó, dos dois planos da vida, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores. Ó. Absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envilecido, uma coisa envelhecida, uma coisa vil, baixa, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que inermes, quer dizer, o que é inermes? Apático, parados, né? Se entregaram. Então vamos lá. Atualizando só o número da população, bilhões ainda se encontram ligados às paixões. Tanto do mundo encarnado, quanto do mundo desencarnado. Outros tantos bilhões, mantêm-se jungidos à carne,
que é jungido à carne? Junto à carne, junto às coisas do corpo físico. E fora dela, jungidos à carne são os encarnados, né? E fora dela, os desencarnados, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvarado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. A forma que passou, que forma é essa? O corpo físico. Deixa eu só terminar aqui, Conceição, o raciocínio. Vamos lá. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito. Quer dizer, o título que teve é que vai salvá-lo. Só quem pensa como ele que vai ficar bem no mundo espiritual. Sem mérito. O que é o mérito? O mérito é o esforço que você faz. O mérito está no esforço. Então, eles querem algo, uma varinha de condão, igual minha neta me fez comigo. Vovô, plim, congelei, o senhor está congelado. Está vendo o desenho lá, né? Queria ter poder disso. Então, ele está falando disso. Uma mágica. Plim, você acreditou, foi batizado, e não é assim. Então, bilhões assim também. Exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. O que é lídima elevação? Legítima elevação. Poxa, a gente está vendo que a lei de Deus não tem jeitinho. Coitadinho, ele pensava assim, vem para cá. Não tem jeitinho. A lei é a lei. A lei é a lei. Tem aí um ditado aí, uma frase em latim, o Luiz é que sabe, como é que é? Você que é advogada? Ló, não sei o que é. A lei é a lei. Em latim ela é como o ló, é isso? Como a lei. Mas é a lei, tem uma outra palavra aí. A lei é a lei. É isso aí. Não tem jeitinho. Ou você se esforça para você ter acesso a esses espíritos superiores, a níveis superiores, ou você vai ficar ali. Vai e volta, vai e volta. Como ele disse aqui lá nos missionários, séculos e séculos, a gente indo e voltando, sem sair do lugar, amassando barro, até que vai para o mundo inferior, vem as dores, aí a gente aprende, com a dor a gente aprende. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada. Foi o que a Conceição relembrou aí, quando o Altivo nos disse que no mundo lá espiritual a coisa não era diferente daqui não, era até muito pior. Eu dei uma reclamada aí no povo que não queria estudar, que não queria nada. Ele, aqui não é diferente não, é muito pior. Eu pensei que só tinha Conceição aqui, lá tem um montão de Conceição. Nada. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência.
é o perispírito extremamente materializado. Materializado. Aí ele quer o quê? O espírito desencarnado, ele quer vivenciar as paixões da matéria. Comer, beber, dormir, sexo, os prazeres do mundo. Se vestir bem, mandar, aí vai para junto de alguém que seja mandão, mandar também, e por aí vai. Esse organismo constituído, embora de elementos plásticos e sutis, ainda é difícil material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixar do corpo ao sepulcro. É ou não é? Virou anjinho, virou santo. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Claro, nós sabemos disso. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espírito de estofa de um Francisco de Assis. É outro nível, né? Um espírito está lá nos bons espíritos, uma outra elevação, na escala espírita está lá como espírito elevado, e nem as criaturas extremamente perversas, quer dizer, os espíritos primitivos ainda, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir, quer dizer, a primeira letra do alfabeto grego, né? É o zênite. De onde que é esse alfabeto? Perdoe-me a ignorância. É a primeira letra, do zênite ao nadir. Olha só. Vamos ao pai dos inteligentes. O dicionário é o pai dos inteligentes, não é o pai dos burros, não. O burro continua burro, né? O que significa zênite e nadir? Ó, até o Google está pensando, tá vendo? Não veio logo de cara. De acordo com o IFE-UFRGS, zênite, ponto no qual a vertical do lugar intercepta a esfera celeste, acima da cabeça do observador. A vertical do lugar é definida por um fio a prumo. Nadir, ponto diametralmente oposto ao zênite. Deu para entender? Olha como a gente é ignorante, né? Então está aqui, zênite, ponto no qual a vertical do lugar, perpendicular ao horizonte, então ele forma 90 graus com o horizonte, né? Intercepta a esfera celeste, acima da cabeça do observador. Esfera celeste, tá? Agora, que esfera celeste é essa daí? Está em cima, na cabeça dele. A vertical do lugar é definida por um fio de prumo. Nadir, ponto diametralmente oposto ao zênite. Tudo bem, ele, em vez de falar do A ao Z, que fica mais fácil, né? Entre cá, as criaturas extremamente perversas e as elevadas. Então, são diametralmente, como é que chama? Diametralmente opostos. Falamos de pessoas vulgares, quais nós, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, olha só, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos. Então nós atraímos os encarnados e desencarnados de acordo com o nosso estado mental, das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto.
Olha aí. A gente atrai, a gente passa a ser instrumento, o encarnado e o desencarnado. A gente tem que prestar muita atenção. Eu vou trazer um exemplo pessoal, vocês me desculpem, tá? Mas coisas bem fresquinhas. Hoje eu fui, por exemplo, vocês terem ideia o que é estar atento. Eu fui lá, mexer lá no carro lá, fazer alinhamento que tinha que fazer. Falei, eu vou aproveitar agora à tarde, está tranquilo, eu vou dar um pulo lá. Mas fui rezando. Falei, meu Deus, já fui naquela loja, não fui atendido, vim embora. O lugar é meio... É pesado essas lojinhas, né? Eu falei, putz, grilo, mas eu preciso ir lá. Fui rezando. Cheguei lá, fui bem atendido, a pessoa me atendeu, dei sorte, pegou meu carro na hora, fez lá o balanceamento, fui fazer o alinhamento, o atendimento foi rápido. Ele pegou lá, fui embora. Mas quando ele foi levar a roda lá para mexer, e eu fui perto, fiquei em pé olhando, sentou um rapaz do meu lado. Aí ele puxou o assunto. Aí ele, carro grande, eu já tive carro grande, mas fui assaltado. O cara botou a arma na minha... Aí começou a contar, sabe, essas coisas. E eu falei, meu Deus do céu. Mas eu não tive medo não, sabe? Ali, teve um assalto ali. Eu falei, e agora? Como é que eu vou me desfazer desse moço aqui? E ele começou a contar as histórias de assalto e do carro que foi assaltado e que a mulher... Quando ele deu uma engasgada, eu falei, só me dá licença que eu tenho que ver ali o dinheiro. Eu saí de perto. Porque eu já estava sentindo o meu fluido se esvair. Já estava com pouco fluido, porque eu fiquei aqui a manhã inteira falando de doutrina espírita. E o cidadão, desavisado, né, é o padrão dele. Então, se eu fico do lado dele, escutando, e se eu digo assim, é mesmo, onde é que foi isso? Acabou para mim. Acabou meu dia. Eu ia dar trabalho aos espíritos. Eu estaria aqui arriado. E eu fiquei, Altivo, me ajuda, por favor. Jesus, me protege. Saí pela tangente. Quando ele veio na minha direção, eu entrei para o outro canto, lá por trás do carro, fui ver alguma coisa para não encontrar mais. Para quê? Mas isso, hoje eu estava atento. Hoje eu dei dentro aí 2 vezes, né? Ontem e hoje, estava atento. Nem sempre a gente está atento. Isso é que é vigilância. A vigilância, ela é em todas as situações da vida. Porque você é pego de surpresa. Você é pego de surpresa. Quando você vê, já era. Você está arriado. Já que eu falei de carro, com os 4 pneus no chão, os 4 pneus arriados. Foi tudo. Por quê? Porque você não estava atento. Você não foi vigilante. Então a gente tem que vigiar aonde está o nosso pensamento. Se aquela notícia que ele estava dando ali, sobre violência, me atraísse, é exatamente o que o André Luiz está dizendo. Eu seria atraído pelo pensamento dele. E os espíritos que estavam em torno dele, porque ele vibrava daquela forma, iriam, esse cara aí, gostei dele. E eu iria atraí-los para junto de mim. É assim que a gente atrai espírito, que a gente pega espírito de bobeira. De bobeira. Quando saímos de lá, eu passei em casa, tomei um banho, me dei o alto passe, rezei de novo e vim para cá. Então, a gente precisa estar atento. Olha, exemplo, modelo é Jesus. Eu estou pegando algo que aconteceu hoje eu estava vigilante. Eu já fui invigilante e me machuquei, muitas vezes. E é para vocês entenderem como que nós somos pegos de surpresa. De surpresa. Uma conversa. Aí você não quer ser deseducado? Vai pagar. Vai pagar. O que você quer aí, Gabriel? Na minha sala.
Não, não vai fazer avaliação não. Vai fazer em outro lugar. Ah, tá. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Necessitamos do auxílio. Onde é que nós paramos? E a realidade, meu amigo, é aqui? E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de bilhões não prescindimos de medianeiros iluminados. O que é prescindir? Precisar. Nós precisamos deles. A gente precisa do auxílio deles. Agora, tem que pedir. Tem que pedir. Pô, mas eles não sabem que a gente precisa de proteção? Sabe, mas eu tenho que pedir. Porque quando eu peço, eu entro em sintonia com eles. Se a gente dá conversa, o pensamento ao outro lá, a conversa torta do outro, você está querendo o auxílio do outro, do inferior. Quando você pede me ajuda, você, opa, entrei em si, é igual rádio. A nossa mente emite ondas, as ondas de pensamento. Elas têm frequência. Elas têm tamanho. Como é que é o tamanho? Como é que se dá o nome do tamanho da onda? Amplitude. Elas têm potência. Então, imagine a onda na Praia do Galeão. Vocês conhecem a Praia do Galeão, né? Eu morei no Galeão muitos anos. Ali era uma boa praia, sabia? Aquela Praia do Galeão ali, Belo Jardim, o nome daquela praia. Pesquei camarão ali, hein, chutando, não é história de mentiroso não. Eu nunca fui pescador, mas a gente chutava o camarão e ia lá na areia. Isso há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 55 anos atrás. Então, a onda lá devagarinho, a onda da Barra da Tijuca, Mar de Ressaca, aquele ondão, mais energia, maior amplitude, maior potência. Assim é o nosso pensamento. Ele se propaga no éter e ele vai aonde a gente direciona. Ele vai ao encontro de alguém ou de alguma coisa. E quando a gente entra em contato com esse alguém ou alguma coisa, você estabelece uma ligação. Então você precisa estabelecer a ligação com o seu anjo da guarda, com os seus protetores, com os protetores da nossa casa em que a gente trabalha. É assim. Aí vamos lá. Está cansado, Gabriel? Vamos lá. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Olha aí, buscar a fonte do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Agora ficou entendido, né? A gente deu um lidão, perguntei, vocês entenderam? Vocês fizeram assim com a cabeça. Só que eu vi que vocês não entenderam nada, porque eu também não entendi. Aí a gente voltou devagarinho, mastigando. Essas obras do Chico, elas são riquíssimas. Você conseguiu prestar atenção lá em cima, Diogo? Elas são riquíssimas. A gente tem que saber ler e meditar. Como vocês falam demais, não deu tempo de acabar e nem vai dar. Vamos pegar só um pedacinho, vamos ver se dá aqui. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade
isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Agora vocês entenderam, né? Com aquela explicação. Olha só, estamos estudando sobre mediunidade, é o nosso estudo daqui a pouco aqui. Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior. Ó, sintonia é onda de pensamento, é aquilo que nós falamos. Eu quero sintonizar com quem? Ser médium das trevas é a coisa mais fácil que tem. É só você pensar lá. E normalmente, milhões, hoje, bilhões de seres humanos sintonizam com as trevas, com as paixões inferiores. O nosso desafio, a mediunidade com Jesus, é sintonizar com as forças superiores e não as forças inferiores. Alguma pergunta? Sim, respondi. Entendera-lhe as observações, ponderando-lhe a magnitude. E é mesmo, né? Pena que vocês chegaram agora. Depois peguem a aula, está sendo gravada, leia, escuta em casa, escuta com o Diogo. O Diogo prestou atenção. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Então, o que ele está dizendo aqui? É de dentro para fora. Você tem que cuidar do seu pensamento, do seu sentimento. Não é de fora para dentro. A gente começa com um fenômeno. A gente foi chamado a atenção, uma dor despertou a gente por algum motivo. Mas, uma vez chegando, a gente vai concluir que precisamos fazer a nossa reforma íntima. Trabalhar o nosso caráter. Talhar o nosso caráter. E isso exige renúncia, muita renúncia, abnegação, exige vontade firme, senão não vai a lugar nenhum, vai amassar barro. A escolha é nossa. Por isso, muitos partem da terra como se tivesse passado por aqui e depois retornam como se não tivesse passado por lá. Perdem tempo, séculos, milênios, disputando os prazeres da carne. Vamos dar uma paradinha, faltam 5 minutos. A gente continua aqui. O instrutor fez breve interpretação e acrescentou, tá? 9.7. Semana que vem a gente continua aqui. Bom estudo, né? Não tinha outro jeito. Fala, Conceição, pode falar. Não quer mais falar? Vai fazer malcriação? Ascender. E ele estava muito materializado, porque eu não conseguia pegar nenhum pensamento quando eu enviava para ele, então ele percebeu que é muito legal. E ali não vai nada,
Isso mesmo. Nós te agradecemos, Jesus, agradecemos aos guias aqui presentes, ao nosso André Luiz pela inspiração, o nosso Chico, muito obrigado, irmãos queridos. Deus abençoe vocês. Esse estudo faz com que percorramos atalho por atalhos para chegarmos ao objetivo final, que é a perfeição. Obrigado por apontar esse novo caminho para as nossas vidas, para o nosso pensamento e sentimentos. Que Deus nos abençoe, nos dê forças para vibrarmos nesse sentimento de amor, nos dê forças para criarmos resistência ao mal. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito